Leitura do livro Muitas Vozes, uma Canção. Capítulo 2. Estrutura organizacional. Em toda organização, é necessário integrar eficácia e equivalência. Os princípios de estruturação organizacional a seguir são tão simples quanto eficazes. Empoderar cada grupo de trabalho, círculo, dando-lhe o máximo de autoridade possível. Qualquer círculo pode formar seus próprios subcírculos. Agrupar cada um dos círculos com os outros círculos correlatos para que os canais de comunicação sejam rápidos. Manter no centro da estrutura de círculos um círculo para compartilhamento de informações e suporte com o objetivo de evitar desconexão ou isolamento. Ligar os círculos uns aos outros por meio de duas pessoas. Assim garante-se o feedback e um bom fluxo das informações. Esses princípios são, desde o início, os alicerces das estruturas de círculos. Algumas organizações iniciam suas atividades como organizações propriamente ditas. Outras, como um grupo de pessoas amigas trabalhando juntas. Todas passarão por etapas similares à medida que tomam forma e amadurecem. Uma organização sociocrática pode ser composta por apenas 3 pessoas ou por dezenas de milhares. Como fractais, os princípios se repetem em todos os níveis da organização. E tal qual em um organismo vivo, cada parte do sistema é autônomo e interdependente. Uma vez que na sociocracia a estrutura organizacional é descentralizada, o sistema pode crescer e se adaptar por si só. Novos ramos podem ser formados a partir dos mesmos mecanismos, como uma árvore que forma botões no lugar certo quando chega a hora certa. O crescimento e a diminuição é ágil e segue a demanda e a intenção da organização. 2.1. O círculo. Nós chamamos as equipes de trabalho de círculos. São elas o coração de toda a organização. Cada círculo é composto por um grupo de pessoas que trabalham juntas e decidem, em conjunto, como o trabalho será feito. Por meio dos círculos, são agrupadas porções de trabalhos correlatos, para que se possa facilmente concentrar o máximo de atenção possível enquanto se mantém a conexão com as demais partes do todo. A diferença entre os comitês não sociocráticos e os círculos é que os círculos têm mais autoridade e são conectados uns aos outros. Os círculos nunca flutuam soltos, estão sempre ligados a outros círculos com os quais têm afinidade. Nesse sentido, a estrutura de círculos ideal é uma concretização da ideia de um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. É também uma estrutura dinâmica que possibilita ordem sem rigidez e permite crescimento, adaptação e agilidade. Quem integra os círculos não apenas decide sobre o trabalho, mas de fato o executa. A sociocracia se traduz em quem se associa governa junto. As pessoas no círculo são especializadas no que fazem e têm as habilidades e os conhecimentos necessários para determinar como as coisas serão feitas. Assim, as diretrizes do trabalho são formuladas por quem de fato trabalha, a partir daquilo que lhes parece adequado para tornar suas atividades mais fáceis e mais bem-sucedidas. O poder de decisão é, portanto, distribuído com o trabalho. O círculo responsável pelo trabalho em determinada área tem o poder de tomar as decisões relativas a essa área. Por exemplo,
Em uma organização, o grupo de pessoas que cuida dos assuntos referentes à afiliação é o mesmo grupo que decide como se cuidará disso. À medida que os conjuntos de tarefas se tornam mais complexos, eles podem ser subdivididos, formando o que chamamos de subcírculos. Como em uma estrutura fractal, pode haver subcírculos dentro de subcírculos. Figura 9. As decisões, na medida do possível, são tomadas no nível mais específico da organização. Isso significa que mesmo a decisão tomada por um subcírculo não necessita obter a aprovação de mais ninguém. Por outro lado, cada círculo lida apenas com as decisões estritamente suas. O poder é sempre tão descentralizado quanto possível. Ele assume uma configuração saudável, no qual todos os círculos são empoderados a agir. A distribuição do poder tem muitas vantagens. Um sistema com poder distribuído é resiliente, rápido e ágil. Cada círculo faz parte de uma rede de domínios, competências relacionados e está apoiado em um sistema que faz parte da própria estrutura de círculos. Se um círculo tiver dificuldades, haverá outro ao seu redor que poderá ajudá-lo. Como quem decide é quem faz, tem-se autoridade e poder para agir. Ninguém precisa aguardar a aprovação de ninguém. Imagine que um cliente sugira ao círculo confeiteiro de uma padaria que seja feita determinada alteração em uma receita. Por exemplo, um cliente fiel que, sendo alérgico a avelãs, sugere que sejam feitos croissants de chocolate sem avelã. A solicitação se restringe ao domínio do círculo confeiteiro e vai considerá-la. Se o círculo decide alterar a receita, não será necessário pedir permissão a mais ninguém, mas simplesmente fazer a mudança. Além disso, como as pessoas que estão trabalhando assumem toda a responsabilidade pelo trabalho, há um alto nível de comprometimento e uma motivação intrínseca. Não se força ninguém a fazer algo que lhes parece sem sentido, pois todas as pessoas que participam do círculo decidem juntas o que será feito e como. Retomando nosso exemplo, se alguém acredita que fazer massa folhada representa algum risco para o círculo confeiteiro ou para a padaria como um todo, o grupo que trabalha com a massa folhada é que lidará com isso. Nenhuma diretriz poderá ser imposta a um círculo de fora para dentro em relação a algo de seu próprio domínio. Figura 10. O poder deve ser repassado ao círculo mais específico possível. É como um organismo vivo, em que cada sistema, respiratório, circulatório, nervoso, etc., é autônomo, respondendo às suas próprias necessidades. O sistema respiratório não precisa pedir permissão ao sistema circulatório para respirar. Ao mesmo tempo, os sistemas são também interdependentes. Se o sistema muscular requerer mais oxigênio, isso afetará o sistema respiratório. Não parece saudável que um sistema domine os outros. Os círculos de uma organização sociocrática funcionam dessa mesma maneira. Eles são semi-autônomos, pois têm plena autoridade sobre seus domínios, mas fazem parte de um todo que precisa ser capaz de responder às necessidades de cada um. O poder do círculo, 2.2. O poder do círculo, finalidades, domínios e integrantes. O que é necessário para fazer algo acontecer? É preciso ter um entendimento claro do que se quer fazer junto. Essa finalidade é o que nos convida a participar. É preciso também ter a autoridade e os recursos para executar isso, domínio, bem como identificar quem participará desse esforço, integrantes. A sociocracia traz nitidez para esses três aspectos, conforme mostrado na figura 11.
Figura 11. Um círculo. Integrantes, finalidade e domínio. Finalidades. 2.2.1. Finalidades. As pessoas só conseguem trabalhar juntas de modo eficaz se tiverem clareza em relação ao que pretendem fazer juntas. As finalidades assim descrevem e orientam o trabalho. A colaboração requer o compartilhamento de ideias e recursos de forma explícita e específica com o objetivo de atingir a finalidade. O que é uma finalidade? A finalidade é o propósito do círculo. Quanto mais específicas e claras forem as finalidades, mais fácil será a tomada de decisão. Uma finalidade claramente delimitada estimula a ação com foco preciso e a obtenção de resultados tangíveis e possíveis de se avaliar. Alguns exemplos de finalidades são produção e venda de produtos de panificação em Amherst, Massachusetts. Fabricação de cerveja sem glúten para venda online. Oferecimento de plataforma online que aumente a conexão entre as pessoas nos bairros da Cidade do México. Qual é a diferença entre finalidade e visão/missão? A finalidade define o que está sendo feito, o que é preciso fazer para se aproximar do cumprimento da missão, que, por sua vez, busca alcançar a visão. Se alguém quer acabar com a falta de moradia, essa é a missão. A visão, então, pode ser um mundo com abrigo adequado para todos os seres humanos. Visões e missões são úteis para criar um conjunto de valores compartilhados, mas a definição das finalidades é mais importante para a organização, já que, apesar de a missão informar as finalidades, essas serão o pano de fundo para cada decisão tomada. Consulte a seção 3.2.4. Não é suficiente definir a visão e a missão. Organizações com a mesma missão e visão podem ter finalidades muito diferentes. A missão de acabar com a falta de moradia, por exemplo, pode ser alcançada por diferentes finalidades, que são as estratégias usadas como mostra a figura 12. Figura 12, missão, acabar com a fome, com a falta de moradia. Finalidades. A. Publicar um jornal que promova a igualdade social e ofereça emprego para as pessoas. Organização B. Construir junto de pessoas em situação de rua, de uma região em particular, casas em que elas possam morar. Organização C. Pressionar o governo para direcionar mais orçamento para casas e serviços populares. Figura 12, exemplo. Mesma missão, acabar com a falta de moradia e finalidades diferentes. Por outro lado, é possível ter visões muito diferentes e, ainda assim, ter a mesma finalidade. Isso provavelmente ocorre com mais frequência do que se imagina. Por exemplo, dentre os indivíduos que trabalham voluntariamente em uma cozinha vegetariana, pode haver pessoas motivadas para questões de saúde, ambientais ou éticas. A mesma estratégia pode satisfazer necessidades muito diferentes. Quanto mais alinhada for uma organização em termos de visão, missão e finalidade, mais fácil será a tomada de decisão. Se há muita diversidade de pontos de vista e perspectivas na organização, então é necessário mais clareza em relação à sua visão, missão e finalidades. Seguem mais alguns exemplos de missão: acabar com a fome, oferecer oportunidades educacionais para crianças de famílias de baixa renda, oferecer exemplos a serem seguidos pelos jovens do Reino Unido. Pode-se experimentar preencher as lacunas na figura 13 para formar a declaração de uma organização. Um exemplo de declaração seria: eu gostaria
que todas as pessoas no mundo tivessem acesso a alimentos nutritivos e frescos. Nossa missão é fornecer alimentos saudáveis e frescos ao condado de Madison e pretendemos começar produzindo e vendendo assados em uma loja em Huntsville. Visão, missão, finalidade. Nós sonhamos com um mundo onde, aí preenche a visão, trabalhamos para, aí preenche a missão, fazendo, aí preenche a finalidade. Figura 13, construindo visão, missão e finalidade. A missão é uma estratégia global para aproximar-se da visão. As finalidades descrevem de forma simples o que é preciso fazer para se permanecer fiel à missão, ou seja, as estratégias de ação que se acredita que contribuirão para o cumprimento da missão. Vamos olhar para a declaração da SOFA, organização do qual fazemos organização da qual fazem parte os autores deste livro. Como se vê, na figura 14, a visão é um lugar inspirador, onde queremos estar. A missão é uma contribuição para chegarmos lá. No caso da SOFA, trata-se de tornar o conhecimento acessível. Queremos viver em um mundo que funciona para todo mundo, onde não se ignora ninguém. E supomos que tornar a sociocracia acessível é uma maneira de contribuir para que todas as pessoas sejam levadas em consideração. Visão, sociocracia for all, SOFA. Visão, um mundo cooperativo onde nenhuma pessoa é ignorada. Missão, tornar os recursos para o aprendizado e a aplicação da sociocracia acessíveis a todo mundo. Figura 14, visão e missão da SOFA. O que escolhemos como estratégias razoáveis para agirmos a partir de nossa missão são as finalidades. Se decidirmos que algo que ainda não estamos fazendo é uma boa maneira de cumprir nossa missão, outra finalidade pode ser adicionada. As finalidades atuais da SOFA estão na figura 15. Finalidades: difundir a sociocracia, oferecendo material educativo e inspirador, acessível a respeito do tema, artigos, vídeos, webinários, postagens nas redes sociais. Ou apoiar o treinamento, dando suporte às instrutoras em seus processos de aprendizagem e divulgando eventos de treinamento. Formar e apoiar a comunidade sociocrática mundial, promover o contato entre praticantes, integrantes da SOFA e grupos regionais idiomáticos. Figura 15, finalidades da SOFA. Comece com a finalidade em mente. Uma organização deve definir sua finalidade o quanto antes. O que ela vai fazer na prática? É preciso estabelecer claramente qual produto ou serviço será ofertado, quem é o público-alvo, como o produto será entregue e qual será a troca. Por exemplo, produto ou serviço em troca de dinheiro. Se estiver claro qual é a finalidade, o que a distingue das finalidades de outras organizações ou círculo, a organização está pronta para começar a trabalhar. Então, tudo o que se vê no âmbito da organização tem como objetivo alcançar essa finalidade. Uma maneira lúdica de entender o que é finalidade é imaginar-se em uma festa, onde alguém pergunta: o que você faz da vida? Tem a ver com finalidade. Eu faço cerveja sem glúten para venda em uma loja online. Seria uma resposta satisfatória. Já eu acabo com a falta de moradia ou eu apoio o movimento cooperativo. Provavelmente desencadeariam outras perguntas. Essas são missões. Uma finalidade deve ser compreensível por si só, porque é concreto.
Cada círculo dentro de uma organização tem sua própria finalidade, que é uma subfinalidade mais específica dentro da finalidade global da organização. A definição da finalidade determina a natureza do produto ou serviço ofertado por cada círculo. É possível ver a divisão da finalidade em subfinalidades na figura 16. Exemplo: finalidades de uma organização de treinamento. Círculo, organização. Finalidade: ensinar permacultura às pessoas em Massachusetts. Círculo A, treinar facilitadores de workshops. Círculo B, manter e desenvolver um website que anuncia as oportunidades de treinamento na região. Círculo C, realizar cursos de permacultura, desenvolver e melhorar o círculo e os materiais dos workshops. Figura 16, finalidade da organização e finalidade do círculo. Se o que se tende é construir uma comunidade habitacional, necessitamos de clareza em relação à finalidade. Para especificar a finalidade, é preciso tomar algumas decisões. Esse projeto inclui apenas moradias ou também empresas ou um programa educacional? É um projeto de bairro nobre ou de transformação social? Qual o nível de foco no meio ambiente? Qual é o nível de densidade? Um prédio único, um agrupamento de casas ou casas dispersas? Localização urbana, rural, ou ao norte ou ao sul da cidade? Há equilíbrio entre acessibilidade e comodidades? Algo será priorizado? Qual é o preço estimado de cada casa ou unidade habitacional? Quais serão as formas de governança e tomada de decisão? As respostas a essas perguntas determinam quem fará parte da nossa clientela, quem são os potenciais compradores das casas ou unidades habitacionais que serão construídas. Se não houver acordo em relação a essas finalidades, será difícil avançar como grupo. Por exemplo, se um grupo está planejando construir uma comunidade de coworking em Toronto, será útil ter alguma restrição em relação a onde a comunidade poderá ser construída. Se alguns dos indivíduos fundadores só podem viver na parte norte da cidade, e isso é impossível para os demais, é mais sensato que se separem o quanto antes. Isso pode ser doloroso, mas ao longo prazo será menos sofrido do que a falta de clareza em relação às finalidades compartilhadas pelo grupo. Caso não se defina se a comunidade será rural ou urbana, o círculo de pesquisa de localização provavelmente ficará em um impasse. Haverá locais rurais e urbanos possíveis, e sempre terá alguém no grupo com uma objeção a um deles, impossibilitando estabelecer a comunidade em qualquer lugar. Pense na finalidade como o convite. Eis o que estamos fazendo. Se você gosta do que estamos fazendo, por favor, junte-se a nós. Quanto mais específico for o convite, desde o início, menor será o desapontamento e o atrito no futuro. As finalidades podem mudar com o tempo. As finalidades, sejam da organização ou dos círculos, podem ser ajustadas de tempos em tempos. Em 1 ano e meio depois da fundação da SOFA, percebemos que estabelecer conexões entre as pessoas que praticam e partilham sociocracia era uma contribuição fundamental da SOFA e a disseminação da sociocracia. Acrescentamos, então, à nossa lista de finalidades globais o último item da figura 15. Pode-se também acrescentar ou dissolver círculos, ou modificar as finalidades de um círculo já existente. Por exemplo, este livro foi feito pelo Círculo do Manual dentro do SOFA. Agora que o manual foi publicado, esse círculo se dissolverá, ou ficará inativo até que seja necessário fazer a próxima edição. Em vez do círculo do manual, poderá haver um círculo de distribuição do material do manual para gerenciar pedidos e envios ou círculos de tradução para disponibilizar este manual em outros idiomas. O círculo da missão é responsável por assegurar que a finalidade
contribua para a missão da organização.